Os depoimentos de Natália Pasternak e Cláudio Maierovitch foram acontecimentos. Com falas cheias de coerência e sabedoria, a divulgadora científica e o especialista em políticas públicas voltadas à saúde foram bastante assertivos em suas respostas. Natália se sobressaiu, especialmente quando abordou o tema da ineficácia da cloroquina. Foi uso profilático pós-exposição, que é o tratamento precoce, é logo que a pessoa ou o animal é exposto. Foi para casos leves, foi para casos graves e cobriu tudo. Não funciona em células do trato respiratório, não funciona em camundongos, não funciona em macacos e também já sabemos que não funciona em humanos. Senhores, a cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas porque as emas fugiram, mas no resto a gente testou em tudo e não funcionou. Com esse depoimento, percebemos que a cloroquina cumpriu um papel duplo: garantir ganho econômico de diversos empresários próximos a Bolsonaro e servir de argumento para tirar o povo de casa e botar as pessoas para trabalhar em prol da melhora econômica do país, sem a preocupação dos efeitos negativos que a ausência do lockdown causaria às pessoas. O governo objetivava alcançar a imunidade de rebanho, porém já sabemos que essa imunização não funciona. Em Manaus, 70% da população foi contaminada e o resultado foi uma nova cepa. Felizmente, poucos líderes internacionais acreditavam que o melhor caminho para vencer a crise era que a doença se espalhasse rapidamente e quem tivesse que morrer, morreria, e quem sobrevivesse continuaria tocando a economia, como se diz. Morreriam provavelmente os mais frágeis, desonerando a Previdência, desonerando os serviços de saúde, ou seja, do ponto de vista econométrico, poderia ser até um acontecimento positivo. Então, aquilo que foi chamado de produção de imunidade de rebanho, termo que eu assinalo, que não gosto. Nós não somos rebanho, não existe nenhum coletivo da palavra pessoa ou gente que seja traduzido como rebanho. Nós temos temos multidão, povo, temos muitos coletivos nos nossos dicionários. Rebanho não é um deles. Rebanho se aplica a animais e fomos tratados desta forma. Acredito que a população brasileira tem sido tratada dessa forma ao se tentar produzir imunidade de rebanho às custas de vidas humanas. Ainda hoje, Bolsonaro e seus apoiadores emitem sinais de que apoiam a imunidade de rebanho. Quando dizem que devemos olhar para o número de curados, por exemplo, estão, na verdade, achando bom que milhões de pessoas foram expostas ao vírus. Milhares de médicos no Brasil inteiro são responsáveis por essas 15 milhões de vidas. Senão seria muito mais, negando um tratamento que em vários municípios brasileiros... Deixa eu responder por partes as perguntas do senador. Em relação às vidas que foram salvas, senador, os 15 milhões que o senhor tem aí na sua plaquinha, eu também concordo com o senhor que temos que cumprimentar os médicos brasileiros que lutaram na vida de frente, que são responsáveis por salvar vidas. Com certeza, nós temos aqui que deixar a nossa admiração e os nossos cumprimentos por esses médicos. Mas eu devo salientar também, senador, que desses 15 milhões, quantas pessoas passaram por sofrimentos evitáveis? Quantas pessoas desses 15 milhões ficaram com sequelas, que a gente não sabe nem por quanto tempo vão ficar? Então, dizer que nós temos que comemorar 15 milhões de curados é lembrar também que são 15 milhões de pessoas que foram acometidas por uma doença que traz dor, que traz sofrimento e que traz sequelas. Esses 15 milhões passaram por tudo isso. Lamento também. E, com certeza. Então, só para lembrar, senador, que esses 15 milhões, eles representam muito mais do que simplesmente o número de curados. Eles representam dor, sofrimento, sequelas que muitas vezes, quando é no caso, por exemplo, de um jovem atleta, para pegar de novo o gancho da Copa América, imagina um jovem atleta que fica com sequelas respiratórias de Covid e perde a sua carreira profissional. Então, esse jovem atleta, ele está dentro dos 15 milhões. E surge um questionamento: quantos brasileiros morreram em função dessa péssima atuação do governo federal?
E esse processo de desinformação orquestrado pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde acabou levando, com certeza, muito mais vidas do que se houvesse um processo honesto, transparente, comunicativo e baseado em ciência. Agora, estimar quantas vidas teriam sido poupadas se nós não estivéssemos sofrendo com um governo negacionista é muito difícil. Algumas estimativas foram feitas com modelagens matemáticas, como a do meu colega Pedro Halal, que até mandou aqui durante a sessão dessa CPI, para que eu compartilhasse com os senhores, que ele publicou na revista Lancet recentemente, que 3/4 das vidas perdidas no Brasil poderiam ter sido salvas com medidas mais efetivas. Isso representaria quantas vidas, doutora? 375 mil, quando então chegarmos a 500 mil. É uma estimativa. Se tivermos 500 mil mortos, pelo menos 375 mil poderiam estar vivos. Poderiam ter sido poupadas de acordo com essa modelagem, levando em conta se o Brasil tivesse adotado medidas preventivas e se encaixasse numa média de países que assim o fizeram. A busca por imunidade coletiva por contaminação foi horrível para o Brasil e isso ainda pode piorar. O plano de imunização que tivemos é um plano pífio. É um plano que não entra nos detalhes necessários para um plano de imunização que deve existir no país. E, mais uma vez, assim, sinto-me à vontade, porque no departamento que eu cuidava do Ministério da Saúde encontrava-se a coordenação geral do Programa Nacional de Imunizações. Não tivemos, por exemplo, critérios homogêneos definidos para o Brasil inteiro, de forma que ficou a cargo de cada estado, de cada município, definir seus próprios critérios. O que pode parecer democrático, um sistema descentralizado, mas frente a uma epidemia dessa natureza e com a escassez de recursos que temos, isso deixa de ser democrático para produzir iniquidades, na medida em que é difícil para os gestores locais ou mesmo para os estaduais gerenciar diferentes pressões e diferentes critérios para adoção de prioridades para vacinação. Não tivemos sequer um plano para aquisição dos imunobiológicos. Então, assistimos estarrecidos um desestímulo oficial a que um grande laboratório nacional assumisse a produção de vacinas. Certamente o cenário teria sido muito diferente se houvesse uma política oficial de busca, não apenas da compra de imunizantes, mas de busca de articulações e de acordos para a produção nacional. Certamente o Instituto Butantan poderia ter agido mais rápido e com mais pujança, com a produção mais relevante e possivelmente até mesmo acelerando os seus estudos. A maior tarefa da CPI é investigar os responsáveis pela trágica gestão da saúde durante a pandemia. Natália foi cirúrgica e culpou o presidente diretamente. O cargo que ele ocupa é uma posição pública, é uma figura pública cuja responsabilidade precisa ser explicitada. E essa responsabilidade é a responsabilidade de como ele se comunica com a população e a mensagem que ele passa. A mensagem passada pelo presidente da República tem sido uma mensagem de descaso e de negação. E essas duas mensagens são muito prejudiciais para a população brasileira. O descaso com que ele trata a pandemia e as mortes, as famílias que perderam seus entes queridos, mostra, como já foi falado aqui, uma total falta de empatia que chama atenção. E isso acaba, inclusive, incitando discursos de ódio, de violência, uma maior politização da situação, como aquelas frases famosas de quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, como se medicamentos pudessem ter partido político ou orientação ideológica. Então, o discurso é muito deletério, porque é um discurso que causa uma politização, que incita o ódio, que incita a violência, e é um discurso baseado em negacionismo. Então, ao fazer esse discurso, ele cria confusão
ele cria discórdia, ele cria falsas controvérsias na ciência e pode colocar a vida de pessoas em risco, porque pessoas mudam seu comportamento de acordo com o que o presidente faz e fala. Se o presidente não usa máscara e diz que é só uma gripezinha, muitas pessoas vão seguir esse exemplo. Elas encontram, como o Cláudio colocou anteriormente, respaldo para suas atitudes. A Universidade de Washington divulgou uma projeção da Covid no Brasil. Até a imunização das pessoas com a vacina ainda podemos ter quase 1 milhão de mortes somente em setembro pelo vírus. Esperamos que isso não aconteça. Até lá, por favor, continuem se cuidando.